Universidade Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta segunda-feira chuvosa em São Paulo? Chuvosa e fria, né? Pleno fevereiro. Vou falar sobre condição e natureza humana. Vamos lá. Eu tava ouvindo uma música do Guilherme Arantes, rapaz. É uma música que não é muito conhecida, assim, pelo menos não me lembro ter ouvido em rádio, né? Mas eu recebi o link e aí tava analisando a letra, porque uma letra ela tem uma coisa de psicologia, psicanálise e tal. E aí ficou na minha cabeça, né? Qual que é a diferença de condição humana e natureza humana? Porque a gente fala muito sobre, isso aí é natureza humana e tal, não sei o quê. E achei legal que tem uma distinção e a gente talvez não preste atenção nisso sempre. Quando a gente fala de condição humana, ou de natureza humana, a gente está falando das condições que constituem o humano, certo? Então a gente está falando de aspectos hereditários, genéticos, né? As experiências intrauterinas, certo? Ali a formaçãozinha do embrião até virar uma pessoa e nascer, né? Sim. Então isso é de fato a natureza. Agora, quando você fala de condição, aí você está trazendo os elementos de ambiente, né? Da influência do meio, as experiências que ela vai ter e vai ser formada como indivíduo, né? Um exemplo bem interessante que eu li esses dias foi a percepção da criança em relação a um cachorro. Uma criança que foi criada numa casa onde convivia com um animal, geralmente quando ela encontra o cachorro na rua, ela tende a querer brincar com o cachorro, a sorrir, etc. Ao passo que uma criança que não teve essa experiência na infância, ou até pelo contrário, teve uma experiência ruim, foi mordida eventualmente por um cachorro, ela quando vê um cachorro na rua, ela até atravessa a rua, né? Então, quer dizer, é o mesmo objeto, o mesmo animal, mas com percepções diferentes de duas pessoas, né? Ou seja, não é uma questão de natureza humana, é uma questão de condição humana, né? À medida que ela foi formada ali, ela teve essas experiências. E é muito como a água, né? A água, qual é a natureza da água? É o H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio é água. Isso é a natureza dela. Agora, se você jogar animal morto no rio, se você jogar lixo no rio, produto químico, a condição dessa água, ela muda completamente. Ou seja, você altera, não altera a natureza dela, ela continua sendo água, mas você altera a condição em que ela se apresenta, a cor, o cheiro, enfim, e até a condição que ela vai te fazer para sua saúde, né? Sem dúvida. Então, essa questão, cara, do coronavírus, você estava falando, eu achei engraçado. Por quê? De fato, é da natureza humana a gente se preocupar, né? A gente fugir dos perigos, tentar se proteger e tal. Isso é a natureza humana funcionando. Por quê? Porque a gente fica ouvindo essas notícias o tempo todo e isso dá a impressão na gente que o mundo todo está morrendo com o coronavírus, né? Mas a gente tem que usar não só a nossa natureza humana e também a nossa condição humana de compreender, por exemplo, o mínimo de estatística, né? Que tem muito mais casos de dengue do que casos de corona, né? De que não adianta também essas notícias alarmantes e a gente sair comprando todo o estoque de álcool gel do supermercado, da farmácia, porque não faz muito sentido isso. E faz esse esforço todo e não limpa o vaso que está lá cheio de água no verão e que pode proliferar dengue, que é muito mais comum no Brasil, né? Então eu acho que a condição de a natureza humana, que é a parte mais instintiva, que a gente não tem muito controle, ou tem controle nenhum, porque a gente é constituído assim, a gente não pode mexer, mas na condição, que é o ambiente que a gente vive, e a condição que a gente tem de procurar informações, estudar e se melhorar, eu acho que aí é uma grande oportunidade para todos nós, seres humanos, né? Olhar sempre, independente da nossa natureza, olhar sempre em que condição nós estamos e que condição nós podemos estar para melhorar, para evoluir como sociedade, né? Eu acho que vale a pena pensar sobre a diferença entre natureza e condição humana. Eu acrescentaria aí, o Emerson, e como eu estava realmente naquele momento, quando saiu o primeiro caso de coronavírus no Brasil, e eu estava na Itália e o caso foi lá, a sensação que se tem é que num país desenvolvido como é a Itália, você não tem essa repercussão toda que tem no Brasil. Eu fico me perguntando, claro, a gente vai fazendo essas análises, vamos dizer, sociológicas, na medida em que você convive com as pessoas de um país e de outro, onde você tem, num país onde você tem todo
o aparato necessário para que, no caso de você ficar doente, você ser tratado, isso não te dá o desespero que te dá no Brasil, que é um país, eu estou falando isso assim do meu ponto de vista, tá? Ponto de vista político, que quando você está num país, como eu volto a dizer, no Brasil, onde você sabe que a dificuldade de tratamento, que a dificuldade de você obter um remédio, que a dificuldade, às vezes a pessoa está desempregada e tal, e ela sabe a dificuldade que ela vai ter, isso é que pode trazer esse temor ainda maior, né? Não que a Itália não esteja imune a um temor. Claro que eles têm medo também, ninguém quer ficar doente, todo mundo quer ter uma vida tranquila e isso passa por ninguém ficar doente, claro. Mas você ter um governo, um país que te atende nas suas necessidades, te dá toda a segurança para você, se for preciso, ou se você ficar doente, de ocorrer o tratamento necessário. O que, infelizmente, no Brasil isso não acontece. Então, o medo, eu imagino, primeiro que assim, a imprensa reflete aquilo que muitas vezes as pessoas passam para a imprensa. Então, esse até eu comentei, sensacionalismo, às vezes que é passado, né? Por exemplo, está aqui na manchete do UOL agora que eu vi. Brasil tem 433 casos suspeitos de coronavírus. Tá certo? São casos, primeiro, suspeito. Segundo, 400 casos, como nós acabamos de dizer. 400 casos de dengue em São Paulo, por exemplo, é fichinha. Mas está aqui na cabeça da página do UOL 400 casos de coronavírus. Sendo que tem muita gente que morre de dengue também no Brasil. Muita gente. Muito mais. Muito mais. Então, qual o motivo de um, vamos dizer, de um portal de notícia tão importante como é o UOL, colocar uma matéria, uma manchete dessa na cabeça do portal? Quer dizer, é algo para a gente pensar. É algo para a gente repensar. Porque, na verdade, volto a dizer, o Brasil, infelizmente, é um país de... A gente não fala mais desse termo, mas é um país de terceiro mundo. Né? E quando você não encontra o tratamento ideal, a primeira coisa que te bate, o que é? A sua corrida aos postos de saúde, aos hospitais públicos e tal. E você sabe que você vai ter que pegar uma fila gigantesca para ser atendido. Então, talvez o temor também venha dessa situação. Agora, fazendo comparativo com os países desenvolvidos, lá você não tem esse temor todo. Por quê? Sabe-se que lá você tem um atendimento de primeira, você vai no lugar em que você vai ser atendido, você vai ter pessoas especializadas para te receber, e isso tudo te dá uma certa tranquilidade mesmo numa situação de doença. O que você está falando tem tudo a ver no sentido da condição, né? Porque a natureza humana é igual. Eu aqui no Brasil, um italiano lá em Milão, ele é tão humano quanto eu. Agora, óbvio que ele também tem os mesmos medos que eu tenho. Porém, a condição que ele está é diferente em termos de infraestrutura, em termos de status social, né? Ou seja, tudo isso faz diferença. Ou seja, o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, mas a condição em que você tem a liberdade ou não de exercer a sua natureza humana, ela vai ser diferente, né? Então, isso tem a ver também com a segurança psicológica e segurança financeira. Sem dúvida. Porque numa situação onde eu estou doente e não tenho dinheiro, é muito mais desesperador do que se eu tiver doente e eu tiver condições de tratamento, né? Ou seja, do ponto de vista psíquico, eu vou ter muito mais segurança nisso. Ou seja, a minha condição humana vai me dar mais possibilidade de tranquilidade do que eu deixar simplesmente pela minha natureza humana, que é naturalmente me desesperar. E o fato de você falar, né, do portal aí que põe essa notícia na manchete, é porque está mais do que provado, né, que notícia ruim vende mais do que notícia boa. Né? É só você olhar acidente de trânsito, né? Todo mundo quer ver o cadáver, né? Ou seja, é da natureza humana você gostar desse tipo de situação. Por isso que se explora isso, porque isso vende. Agora, é da condição humana saber que isso não é uma coisa bacana e procurar outras coisas e procurar principalmente se desenvolver do ponto de vista estatístico, né? Que são 443 casos num país de 210 milhões de pessoas. Isso é 0,00 alguma coisa. Não, sendo que aqui ainda tem o seguinte, 160 foram descartados. Ou seja, dos 433 já virou 200 e pouco. E mesmo assim virou isso daí. Agora, eu gostei desse negócio da condição, eu me trouxe aqui uma ideia do seguinte, você falou, né?
a pessoa que está numa situação, numa condição X, ela fica mais tranquila e outra a mesma coisa. O que eu quero dizer, com o meu exemplo que eu vou trazer agora aqui para você, dentro daquilo que você está trazendo nesse momento. Por exemplo, começa a chover em São Paulo torrencialmente, como tem chovido muito esses dias. E a pessoa mora, infelizmente, num morro, numa encosta. Sim. Qual é o sentimento dessa pessoa e qual é o sentimento de alguém que mora numa casa segura, numa casa, seja num apartamento, seja numa casa térrea, mora numa situação segura, mas sabe que a chuva não vai afetar a vida dessa pessoa. Exato. A condição humana aí se faz presente devido a uma condição social do indivíduo, né? Ou seja, aquele indivíduo que tem menos condições de moradia, é óbvio que a natureza humana vai estar muito mais forte nele, porque vai bater o desespero, né? O cara precisa voltar correndo para casa porque ele vai perder tudo, né? E depois que perdeu tudo, recomprar tudo é muito difícil. Uhum. E aquele que não sofre isso, talvez não vai nem conseguir ter a empatia de perceber a dificuldade dessas pessoas no dia a dia, né? Sim. Ou seja, você não vive, você não tem essa experiência, então é muito difícil você entrar na condição do indivíduo e perceber o que aquela pessoa passou na realidade, né? Uhum. Ah, perdeu um sofá. Pô, mas o que é um sofá para uma pessoa que passou 2 anos juntando dinheiro para comprar um sofá, né? Ou seja, essa condição social dá para a pessoa uma condição de vida diferente, né? Sim. Agora, no fundo, todo mundo que estiver dentro de uma enchente, seja pobre ou rico, vai ter a mesma natureza humana, que é buscar a sobrevivência. Né? É isso mesmo. Na hora que o rio sobe e você está dentro de um carro, você pode estar num Mercedes, num Fusca, na hora que a água subir, a sua natureza humana vai gritar e você vai lutar por sobrevivência. Sem dúvida nenhuma. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é uma frase do Carl Jung, que diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olha só, hein? Como é que é? Repete de novo pra gente aí a frase. Obrigado pelas palmas. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É isso aí, bacana. E quais os seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal O Inédito Viável tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. E não perca, dia 14 de março, o curso Inédito Viável Módulo 1. Entra lá no site e faça a sua inscrição. Olha, como é que é o negócio? O Inédito Viável... Curso? Vai virar curso? Vai virar um curso. É. O Inédito Viável Módulo 1. Olha só, hein? Entra lá no site... Ô, Juca, tá convidado lá pro curso, viu? Entra no site, clica lá Não é caro não, não é caro. Não é nada muito não. caro, não. Coisa que... Entra no site, clica lá em serviços, depois em cursos, tem lá o Inédito Viável Módulo 1 e faça a sua inscrição. A pessoa pode inclusive pagar talvez em vezes, aí ou não? Pode parcelar em 12 vezes no cartão. Já saiu pela tangente, é 12 vezes no cartão. Basta ter um cartão, porque eu não tenho mais SP Serasa, né? Então eu tenho que passar um cartão. É isso aí, 6h46 São Paulo. Valeu, Emerson. Até segunda-feira. Bom, com a gente aqui também, viu, Juca? O Eduardo Segantini mandando parabéns, amigo.